aluno do terceiro ano, tudo bem com você? Então estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola. Você já me conhece, eu sou Elis Regina, sou assessora pedagógica de língua portuguesa e língua espanhola do Sistema Positivo de Ensino. E na aula de hoje nós vamos trabalhar com leitura e interpretação de texto. A essas alturas isso é muito importante aí para você que vai prestar prova de Enem e prova de vestibular, tá bom? Então vai lá, pega o teu material, pega o teu livro, o volume 10, capítulo 4, e nós vamos trabalhar das páginas 41 a 45. Então pega o teu material e volta aqui comigo, estou te esperando. Bem, agora que você já está aí com o teu material em mãos, aí na página 41, nós vamos iniciar a nossa aula fazendo uma atividade bem bacana. Mas, para a realização dessa atividade, eu vou pedir que você vá lá no Positivo On, escute a pista 9 para poder realizar essa atividade. Tá? Qual é a atividade? Você vai ter que ler a reportagem e completar os espaços em branco. Então, para te ajudar, vai lá, escuta a pista 9, preenche aí no texto, mas pensa para preencher, não é porque você vai copiar só. Não, pensa por que você está preenchendo com determinada frase ou determinada palavra aquele espaço em branco, tá bom? Então, eu vou dar esse tempo para você escutar a pista e fazer essa atividade da página 41 e nós já voltamos para a correção. Vai lá, então. Muito bem, agora que você já ouviu a pista 9, já fez a leitura do texto, já completou com as palavrinhas adequadas aí os espaços em branco, então vamos à correção, me acompanhem na página 41. Aí na seção Oyendo y Comprendiendo, lee el reportaje a continuación y complétalo con las experiencias del recuadro. Tras eso, escucha la grabación y confirma tus respuestas. Bom, quais são as palavras que nós temos aí, as expressões que nós temos no quadro? Temos aí cine, la música, mercado del ocio digital. Lembrando que o ocio é lazer, ok? Passatempo de adolescentes, exportadores de talento, adictos a los videojuegos, ou seja, viciados nos videogames, peligro real, enganchados a los videojuegos, categoria de arte, desde niños a maiores, dragões e princesas e mundo virtual. Então, vocês tinham que completar os espaços em branco com essas expressões, tá bom? Então, vamos à leitura. Começamos aí pelo título, Enganchados al videojuego. O que será isso, né? Enganchados. Aí, pelo texto, você já deve ter percebido, após a leitura e após ter ouvido o texto, que enganchado significa ali enganchado no videogame, que não larga, né? Agarrado ao videogame, tá? Então, seria essa a ideia aí. Empezamos con la lectura entonces. Cada vez jugamos más y cada vez somos más los que jugamos. El videojuego ha dejado de ser un pasatiempo de adolescentes para ser concebido como un nuevo medio de expresión que muchos elevan a la categoría de arte y también para convertirse en el sector cultural con mayor proyección de futuro y que más beneficios genera en todo el mundo. Y es que esta industria factura más que el cine y la música juntos. Sin quererlo y quizás también sin saberlo, nos hemos convertido en adictos a los videojuegos. Pero ¿eso es un problema o solo un síntoma más de que vivimos en pleno siglo XXI? ¿Dónde acaba la ficción sana e dónde empieza el peligro real? Então vejam aqui nesse início, né? Nós temos aí toda a descrição do que nós vamos trabalhar, ou melhor, já estamos trabalhando no texto. Está falando sobre ser adicto, ou seja, ser viciado em videogame, e que antes isso era coisa só de adolescentes e hoje já não é mais, que é uma modalidade que vende, que fatura mais que o mundo da música e do cinema. Então, vocês vejam aí até que ponto, né, nós chegamos aí. Seguimos daí com a leitura. Esta noche REC se adentra en el sector del videojuego en nuestro país para hacernos una idea de lo que significa esta poliédrica industria. Constatamos que desde niños a mayores, pasando por los usuarios de siempre y los nuevos aficionados,
el videojuego se ha instalado en nuestras vidas. España es el cuarto consumidor de videojuegos del mundo y nos estamos convirtiendo en uno de los mayores exportadores de talento en este sector. Perdão, e nos estamos convirtiendo, né? Los datos son claros. Esta industria supone el 53% del mercado del ocio digital en España. Pero al mismo tiempo, cada año son más las personas que tienen que acudir a un centro de salud para pedir ayuda por su problema de adicción a algunos videojuegos. Entre dragones y princesas, juegos de baile, competidores de élite y pioneros, nos preguntamos si nos habremos convertido en unos auténticos cyborgs o cyborgs y si algún día nuestra vida real acabará compitiendo con nuestro mundo virtual. Esta semana en REC, Reporteros 4, intentaremos tomar el pulso a la industria y a la cultura del videojuego en nuestro país y descubrir si realmente vivimos enganchados a los videojuegos, seja lo que esto signifique. Então, vocês vejam que essa reportagem foi tirada aí, olha a fonte, de grandes reportagens de investigação enganchados ao videojuego, né, da internet. Temos aí também qual é o significado da sigla REC, significa Reporteros 4, é um programa de televisão de reportagens e documentais exibido por la cadena de televisão espanhola 4. Então, vejo, eu espero que tenha sido fácil para você. Essa foi uma atividade bem legal, porque envolveu aí a questão do escute, para você identificar a palavra que você ouviu e poder transcrevê-la ao texto. E também uma forma de você organizar as suas ideias, conforme você vai fazendo a leitura do texto. Bem interessante essa atividade, recomendo que você repita, que você releia, que você refaça, tá bom? Muito bem, então agora você tem mais uma tarefinha para fazer aí. Você tem as atividades de 1 a 6 para resolver. São as atividades relacionadas à interpretação do texto que nós acabamos de ler juntos, ok? Então vai lá, faz as atividades e volta aqui comigo para a correção. Te espero aqui. Então, já fez as atividades? Vamos à correção. Me acompanhe na telinha, no slide 3. Analiza el término enganchados en el título del texto y señala la alternativa que mantiene la misma relación de sentido propuesta. Enganchado, enganchado, ¿qué significa? Es un adjetivo que significa aficionado ou adicto a algo. Es un enganchado del deporte, é aquilo que eu falei para vocês. E de uma maneira figurada pode ser aquele que não larga daquilo, né? Ou seja, é um viciado, digamos. Bueno, então vocês viram que nós tiramos essa aí do Word Reference, que é a nossa referência, tá? De definição da palavra enganchado. Questão 2. Cada vez jugamos más y cada vez somos más los que jugamos. La idea expresada es respuesta. Hay cada vez más personas que se vuelven adictas a los videojuegos. Então veja, cada vez jogamos mais e cada vez somos mais os que jogamos. O que ele quis dizer? Que existe cada vez mais pessoas que ficam viciadas e adictas aos videogames, né? Não quer dizer que tem mais videogames que pessoas jogando, que tem muito mais pessoas viciadas na sociedade. Então, o texto não trouxe essa informação. Ele quis dizer que nós temos cada vez mais pessoas que estão se tornando viciadas por conta do vício, né? Do costume do videogame. 3. Sin quererlo y quizás también sin saberlo, nos hemos convertido en adictos a los videojuegos. La proposición indica que un cambio es gradual. Como que eu sei que é gradual e não é repentino nem voluntário? Porque olha só a frase, sem querer e talvez sem saber, nos convertemos em viciados, em adictos aos videogames. Ou seja, é uma ação gradual, né? Porque a gente começa jogando, joga hoje, joga uma vez, joga amanhã, joga 3 vezes no dia, e você vai gradualmente aumentando até que se torne um viciado aí que não consegue largar do jogo, né? 4.
y nos estamos convirtiendo en uno de los mayores exportadores de talento en este sector. La proposición indica una acción de desarrollo concluído pasada. Quando ele usa ali o verbo e nos estamos convertendo, significa eu estou gerando aí, estou usando o verbo no gerúndio, convertendo, significa que é uma ação que está em andamento, ou seja, em desarrollo, em desenvolvimento. 5. Sea lo que sea que esto signifique. Se pode afirmar que a expressão destacada significa em português o quê? Seja o que fosse, seja o que for, seja o que quiser. É seja o que for, né? Tá bem claro. Seja o que for, que isso signifique, essa é a ideia que o sea lo que sea passa. Questão 6, olha lá. El reportaje es un género discursivo que se caracteriza por la formalidad y objetividad. Sin embargo, es posible encontrar un lenguaje metafórico en... Vejam que nós temos aí como resposta correta a letra A. Vejam, reporteros, 4, intentaremos tomar el pulso a la industria y a la cultura del videojuego en nuestro país. Veja, tomar o pulso da indústria. Quando que você toma o pulso, né? Quando você faz essa ação aqui para verificar a pulsação do coração. Mas como é que eu vou tomar o pulso da indústria? Então, aí fica bem claro a utilização da metáfora, certo? E o que significa tomar o pulso? É ver que estado que está, o que realmente está acontecendo, certo? Na letra B, constatamos que desde niños a mayores, passando por los usuarios de siempre y los nuevos aficionados, el videojuego se ha instalado en nuestras vidas. Então, aqui já o se há instalado, ele está funcionando apenas com o sentido figurado e não como uma metáfora. Né? Ele se instalou nas nossas vidas. Agora, tomar o pulso da indústria, como que você vai fazer isso? Não tem como. Então, fica bem clara aí a utilização da metáfora, tá bom? E a letra C, pero esse é um problema ou só um síntoma mais de que vivimos em pleno siglo XXI. Donde acaba a ficção sana? E donde empieza o peligro real? Então, aí é um sintoma a mais do que vivemos também, não tem nada a ver com metáfora, tá bom? Então, agora, eu quero que você me acompanhe aí na página 43, tá? Nós temos aí o texto que continua com o mesmo tema sobre o videogame, o videojuego, mas antes, eu quero que você vá lá no ON, escute o áudio sobre esse texto, volta aqui comigo para a gente fazer a leitura juntos, tá bom? Então eu espero você aqui. Então vamos seguir aí na página 43 e 44 a leitura do texto Lo bueno, lo malo y lo feo de los videojuegos, ok? Me acompanha lá. Lo bueno de los videojuegos. Para algunos especialistas se trata de herramientas que permitem um maior desenvolvimento de la coordenação. Então, para os especialistas, é uma ferramenta que permite um desenvolvimento maior da coordenação motora, né? De acordo ao portal argentino Los Andes, os videojuegos potenciam a adquisição de habilidades manuais, a memória e a capacidade para retener conceitos numéricos. Em poucas palavras, oferecem possibilidade de despertar os sentidos e assim emplear lo aprendido em outros âmbitos da vida. Por outro lado, otorga valores como a perseverança e a disciplina, já que a maior parte de los juegos consisten en aventuras de varios niveles, cuya principal meta es el triunfo a través de diversas metáforas, como la salvación de un universo o el obtener alguna clase de recompensa, y el camino necesita paciencia, tolerancia al fracaso y una consistencia amplia para lograr los objetivos que se planteiam. Então vejam, essa primeira parte do texto ele está falando da parte positiva do videojuego, o que é bom no videojuego. Então ele diz ali que alguns especialistas falam que os videogames eles potencializam a aquisição de habilidades manuais, da memória, da capacidade de você reter os conceitos numéricos,
né? Em poucas palavras, oferece a possibilidade de despertar os sentidos e empregar o que você aprendeu em outros âmbitos da sua vida. Por outro lado, ele concede valores como a perseverança, a disciplina, já que a maior parte dos jogos consistem em aventuras de vários níveis, cuja principal meta é o triunfo, através de diversas metáforas, como a salvação do universo, obter uma classe de recompensa, o caminho que precisa de paciência, de tolerância ao fracasso e uma consistência ampla para você conseguir os objetivos que foram propostos, né? Então, esta é a parte boa do jogo. Vamos ver a parte ruim, a parte mala? Me acompanha. Uno de los principales argumentos es aislamiento y la falta de verdadera actividad física. La enorme cantidad de horas que se invierten en la finalización de un videojuego es proporcional a los kilos que gana un individuo, sin mencionar el hecho de no generar movimiento alguno en las articulaciones, propiciando que se atrofien. Por supuesto, abundan los estudios que certifican lo violento que alguien puede ser a partir de un videojuego con alto contenido gráfico y explícito sobre peleas, muertes o cualquier otra imagen representando un escenario trágico. Algunos casos lamentables se han derivado y han salido a la luz asesinatos intentando emular um comportamento similar ao visto no jogo. Que feio mesmo, hein? Que mala que é. Então veja que essa parte é bem importante, né? Quando ele diz ali que um dos principais argumentos é o isolamento, a falta de atividade física, porque a pessoa perde uma grande quantidade de horas para finalizar um jogo. E olha só que notícia horrível essa, né? Que a proporção de quilos que um indivíduo ganha é a proporção do tempo que ele fica sentado em frente ao videogame jogando. Meu Deus, fora que ele gera movimento, que ele não gera movimento nas articulações, e essas articulações podem se atrofiar. Terrível, né? Então, e alguns estudos certificam como que é violento, alguns jogos são tão violentos que algumas pessoas, inclusive já houve casos de assassinatos, né, de adolescentes ou de pessoas que após terem jogado um jogo violento foram lá e fizeram acontecer a mesma coisa, né? Terrível essa parte do videogame. Mas tem uma pior ainda, que ainda na página 44, que se chama lo feio, ou seja, o feio. Olha lá, mas que feio. Es triste que no exista un verdadero conocimiento de lo complejo que es pertenecer al mundo de los videojuegos, entendiendo esto como un pasatiempo, sino como un estilo de vida. Quizás se trata de la poca comprensión que existe por parte de los otros o los pocos límites que existen para su uso desde pequeños. En conclusión, ser gamer es estar absorto en un mundo lleno de fantasías que pueden generar una confusión de realidades, pero también se trata de una oportunidad para ampliar las habilidades cognitivas y motrices para un mejor desarrollo personal. La clave está en el balance y saber dónde comienza la vida de un videojuego e dónde concluye la vida real. Vejam que coisa, né? Vamos agora ver o que diz aí. Então, o feio de tudo, que tem o bom, o mal e agora tem o feio. Mais que feio, é triste que não exista um verdadeiro conhecimento da complexidade que é pertencer ao mundo dos videogames, entendendo isso como não como um passatempo, mas como um estilo de vida. Então, tem pessoas que adotam os jogos como estilo de vida. Talvez se trate da pouca compreensão que existe por parte dos outros ou os poucos limites que existem para o uso desde pequenos, né? Então, as crianças têm que ser limitadas também para jogar, né? Não podem deixar que a criança fique o tempo todo diante do videogame, porque ele pode se tornar um adicto a esse tipo de coisa, né? Então, aí a conclusão do texto é que ser gamer, ser um jogador, é estar absorto em um mundo cheio de fantasias, ou seja, absorto significa muito concentrado, muito ali
viciado naquilo, né? E que podem gerar uma confusão de realidades, mas também se trata de uma oportunidade para ampliar as habilidades cognitivas e motrizes para um melhor desenvolvimento pessoal, né? Então, o que o texto fala? Que o ideal é que haja um equilíbrio, né, com o uso do videogame, que você saiba até onde você pode ir para que isso não se torne uma doença na sua vida, um vício, e que não traga consequências ruins. Então tem que haver o equilíbrio, porque por outro lado o videogame também contribui para esses desenvolvimentos cognitivos e motores, né? Então é bem importante a gente saber equilibrar e dosar. Muito bem, então agora que você já ouviu o texto lá na pista 9, né, que eu tinha pista 10, já lemos, já interpretamos, agora eu vou pedir para você fazer as atividades que seguem. Então, conseguiu fazer? Vamos lá? Me acompanhem na página 44. Atividade 1. Considerando as ideias apresentadas no texto, se pode afirmar que seu objetivo comunicativo é esse. A alternativa correta é a letra A, apresentar diversos pontos de vista sobre os videojuegos. Então veja, até a gente comentou agora aqui no final, né, que o texto ele apresenta o lado bom e o lado ruim do uso do videogame, né? Debater a importância de los videojuegos para los jóvenes. C. Convencer os leitores sobre os perigos que enfrentam os gamers. Também ele fala sobre ele não tenta convencer os leitores sobre os perigos, ele só faz um alerta e também não faz um debate sobre a importância do videogame para os jovens. A ideia principal do texto realmente é apresentar os diversos pontos de vista sobre os videogames. Questão 2. A estrutura do texto antecipa ao leitor que o autor defende um ponto de vista, que é marcado por la diversidade de percepções que os videojuegos despiertam em la sociedade. Então, esse ponto de vista é defendido pelo autor, né? Ou seja, é marcado pela diversidade de percepções que os videojuegos despertam na sociedade. Aquilo que nós falamos novamente. Ele apresenta a parte boa e a parte ruim e a parte feia, né? Então, esse é o ponto de vista principal do autor. Número 3, busca en el texto os recursos linguísticos usados para apresentar os argumentos de autoridade. Lembram lá dos argumentos de autoridade? É quando a gente cita um nome, uma fonte para embasar aquilo que nós estamos falando. Então, nós temos ali vários, né? Para alguns especialistas, de acordo ao portal argentino Los Andes, por supuesto, abundam os estudos que certificam. Então, aí ao lado você tem, para te lembrar, o que são os argumentos de autoridade. São algumas expressões que podem ser utilizadas como argumentos de autoridade, são segundo, de acordo, conforme, em relação a, e geralmente a gente cita a fonte para embasar as ideias. 4. O texto apresenta 3 dimensões relacionadas aos videojuegos, búscalas e sintetiza-las. Lembram lá que nós falamos? Lo feo, lo malo e lo feo, lo bueno, lo bueno, lo malo e lo feo. Eita, misturando tudo. Então vamos ver o que lo bueno fala aí na primeira parte, né? Uma das dimensões. Lo bueno. Los videojuegos son buenos porque mejoran la coordinación, desarrollan la memoria y conocimientos numéricos. Además de eso, incentivan la persistencia y disciplina. Lo malo, los videojuegos son responsables por algunos problemas de salud, como la atrofia de las articulaciones y el sobrepeso, porque las personas se quedan mucho tiempo sentadas. Hay también el problema de aislamiento y de la violencia que es representada y muchas veces imitada en la vida real. Lo feo, los videojuegos no son tornados como un estilo de vida, y sí como um passatempo, uma forma de entretenimento. Muito bem, agora vamos para a atividade 5, na página 45,
¿Cuál es la conclusión a que llega el autor del texto? E tu, estás de acordo com ele? Então, a conclusão que o autor do texto chega é: os videojuegos possuem vertientes positivas e negativas. Há que buscar o equilíbrio entre a ficção e a realidade, ok? Muito bem, atividade 6, exercita a contra-argumentação. Para cada ideia apresentada no texto, encontra um contra-argumento, es decir, uma informação, dato ou pensamento que pueda rechazá-la. Muito bem, essa atividade 6 você vai fazer aí na sua casa, você vai ler o que cada uma dessas pessoas que estão ali pensam sobre o videogame, sobre o uso do videogame, e você vai fazer a sua contra-argumentação. Essas são respostas pessoais, por isso que você vai fazer sozinho, e quando você voltar para a aula, para as aulas, né, você apresenta aí para o seu professor, tá bom? Então eu desejo para você bom trabalho, bons estudos, lembrando que você aí de terceiro ano está nessa fase de leitura e interpretação, então é bom manter sempre, ficar ligadão aí na leitura dos textos, que logo chega a prova de vestibular, de Enem, você tem que estar craque com isso aí, tá bom? Então, até a nossa próxima aula do SP com você e hasta la vista!